Estamos ao vivo. Os filhotes estão por aqui. Pode ser que eles passeiem por aqui um pouco. Você fica deitadinho, tá? Deita aí. Oba! Boa tarde, boa tarde. Alezinha. Vamos lá, gente. Chamando geral, alô, alô. Vamos ter que aguardar um pouco. Hoje o assunto é lombalgia. Márcio, você trabalha aqui na região dos lagos? Oi, Alezinha. Vai chamando, gente, vai chamando aí, pessoal, depois eu vou ver o teu perfil aqui, aí a gente conversa. Ah, tá, Araruama. Eu tenho alguns pacientes de Araruama. Bom saber. É bom saber, fazer os contatos. Gente, vamos chamar as pessoas. Vamos chamar. Beleza, Márcio. Muito bom, muito bom. Vamos chamar as pessoas. Eu tenho certeza absoluta que esse assunto interessa a todo mundo, porque lombalgia é ou foi, ou é, ou será. Praticamente isso. No consultório é muita gente. Eu digo que cada 10 pessoas que eu atendo, 11 tem algum tipo de dor lombar ou já teve. Vamos lá, chamando as pessoas. Vamos tentar começar logo, mas vamos ter que esperar mais 1 ou 2 minutos, tá? Chamando nessa setinha aqui do lado. Eu acho que eu também tenho acesso. Eu vou até chamar várias pessoas, mas se vocês puderem chamar amigos, colegas que possam estar... Estou chamando aqui também. Para que a gente possa estar divulgando bastante esse assunto, que é muito importante e interessante. Eu acho que vai ser bom para todo mundo. Vamos lá, gente, me ajudem. Pronto, já mandei para um monte. Vocês vão mandar também, né? Cleide. Oiê. Isso, muito bom, fico feliz. Fico feliz. Mais 1 minutinho só e começamos, tá? Na setinha, você fica quieto aí. Na setinha, Aruki, deita. Deita aqui. Deita. Na setinha aí do lado, vocês, ó, começam a chamar todo mundo. Oi, Tânia, tudo bem? Quanto tempo, hein? Vão chamando porque vou falar de novo. Lombalgia é ou foi ou é ou será. E é um tema super importante. Eu não sei se a gente vai conseguir um dia 100% de chance de prevenção. Mas a gente tem... Oi, Luciana. A gente tem bastante chance de amenizar isso. Então vamos lá, vamos, como diz minha sobrinha, vamos a começar. Então, gente, na verdade foi a Luciana, essa Luciana Belo Rosa, que me sugeriu esse tema, né? Dor ciática, dor lombar, essa questão da dor nas costas, a gente chama de dor lombar baixa, né? E isso é importante, esse tema, porque eu costumo dizer que essa região do bumbum, da coluna lombar, é quase que um triângulo das Bermudas. Caiu ali, pode ser uma infinidade de coisas que desencadeiam os problemas. E aí a gente tem que pesquisar, tem que ver, tem que entender o que está acontecendo. Então tem muita coisa envolvida nisso tudo que a gente vai falar hoje. E a gente vai falar, eu vou tentar desmistificar também algumas coisas em relação à hérnia de disco, porque muita gente chega para mim e fala assim, eu tô com dor porque eu tenho hérnia de disco, e várias vezes não é bem assim. Então a gente vai tentar dar uma desmistificada nisso, tá bom? Quem tem dor, talvez se identifique com algumas informações, quem não tem, com certeza conhece alguém que tenha,
e pode conversar com essa pessoa e aí a gente pode tentar orientar. Por que a gente tem dor lombar? Geralmente a gente tem dor lombar por problema de músculo, uma tensão muscular, uma sobrecarga dos ligamentos, uma sobrecarga da coluna. A gente pode ter uma má postura. O sedentarismo ajuda bastante porque o músculo perde a força e o tônus, a musculatura de sustentação. Traumas que podem acontecer com fraturas, ou mesmo a osteoporose, que pode acontecer fratura da vértebra, comprometendo a região do disco, e alguns processos inflamatórios, como artrite, por exemplo. Então, essas causas são as mais frequentes de dor nas costas, da dor lombar, sendo que a tensão muscular, a postura, sobrecarga mecânica, o sedentarismo são os mais frequentes ainda, tá? Então, como eu coloquei lá no texto de chamada, mais de 80% das pessoas vão ter uma dor lombar, tá? Esses pouquinho menos de 20% talvez não tenham. Mas desses 80 e poucos por cento que vão ter uma dor lombar, a grande maioria não vai ter essa dor por causa de uma hérnia. Vai ter uma dor por causa de um desses fatores que eu falei. Então, o que acontece? A dor lombar, geralmente, ela é aguda. O que é uma dor aguda? Ai, de repente, começou. Então, foi um jeito que eu dei, um peso que eu peguei, uma torção da coluna. É uma dor que geralmente é localizada, ela não irradia, tá? Ela não é uma dor de irradiação de sensibilidade para o membro inferior. Então, é uma dor que ela tende a passar de uma forma espontânea, ou eventualmente tomando um remédio, fazendo uma massagem e tal. Ela passa, ela é autolimitada, ela dura no máximo 4 semanas, 6 semanas. A gente entra ali com uma medicação, faz uma fisioterapia, tenta arrumar uma coisa ou outra, ou uma orientação, e a pessoa melhora daquela dor, tá? Então, isso é uma dor aguda. A dor crônica é uma dor que passa de 3 meses, que vai arrastada, que ela vai deixando a pessoa mais sofrida, que ela vai... É uma dor que pode ser intensa, pode ser moderada, pode ser intensa, que vai alterando a qualidade de vida da pessoa. E essa dor é mais de 3 meses, mais ou menos. Tá? Então, em relação a aguda ou crônica, em relação a tempo, o pessoal acha que agudo é a dor forte, crônico é uma dor menor. Não. Então, só para tentar diferenciar. Tá? Então, assim, a dor lombar tende, na grande maioria dos casos, a ter a ver com postura, força muscular, ligamentar, estresse ligamentar, cargas, sobrepeso, sedentarismo, e acontece de uma forma súbita e passa sozinha, tá? Passa sozinha não, ela passa rápido. Então, uma coisa que acontece também são com as pessoas que fazem muita atividade física no fim de semana, são os atletas de fim de semana. Passa a semana toda, ó, de bobeira não, né? Trabalhando sem atividade física, sentado muito tempo ou fazendo um esforço muito grande durante a semana toda. Oi, Tereza, tudo bem? E aí, quando chega no fim de semana, quer tirar a barriga da miséria e faz muita atividade, seja um futebol intenso, ou quer fazer a mudança, ou aproveita para mexer no jardim, carregar peso, enfim. Eventualmente ficar estirado no sofá também muito tempo, acaba que pode piorar, a gente vai falar um pouco sobre isso também. Então, as pessoas que não se exercitam e quando se exercitam fazem demais, que não tem aquela dose, aquela orientação do que consegue fazer, do que pode fazer, tá? Então, muitas vezes, a pessoa, como eu falei, eu tenho hérnia de disco porque é por isso que eu sinto dor. Não é bem assim. Se a gente pegar uma pessoa de 45, 50 anos, uma pessoa não, 100 pessoas de 45, 50 anos, e fizer uma ressonância, uma tomografia, um número grande, eu não sei exatamente quantos, mas muita gente vai ter algum tipo de problema do disco. Ou uma hérniazinha, ou uma protusão, ou uma artrose, alguma coisa. E nem todo mundo está sentindo dor. Eu tenho vários pacientes que a gente descobre que tem hérnia, mas
mas que a hérnia, ó, não está nem aí para a dor dele. Então a gente vai entender um pouco por que que isso acontece, tá? Alguns fatores de risco acontecem para que a gente possa ter... Ó, se vocês tiverem dúvidas, vai jogando, tá? Depois a gente vai voltando e vai tentando tirar alguma dúvida, porque eu tenho certeza que alguém vai ter alguma dúvida por causa do tema. Tá? Tô vendo que tem um monte de fisioterapeutas. Se vocês quiserem me ajudar também, botar observação aí, tá bom? Tamo junto. Fatores de risco que favorecem a dor lombar. Gravidez, sobrepeso. Por que esses dois? Porque tanto na gravidez, quando o sobrepeso e obesidade, né? Quando você ganha muito peso, você joga o seu peso para frente, você muda o seu eixo. E a sua coluna lombar, ela sofre demais. A parte ligamentar sofre demais também. Então, essa mudança de eixo, esse aumento do peso, de uma forma relativamente rápida, sem tempo de adaptação, são fatores de risco para a doença lombar, para a dor lombar, tá? E o que mais? Eu fiz aqui uma colinha porque é um tanto detalhezinho. Então, as pessoas que são sedentárias, que têm pouco condicionamento físico, pouca força muscular, principalmente da musculatura profunda, de estabilização da coluna, também tem uma propensão a ter mais dor. Lembrando que, se você for obeso e ainda tiver essa musculatura não fortalecida, não tonificada, a tua probabilidade é muito maior ainda, né? A atividade profissional, gente, é muito. Por quê? Movimentos de repetição, ficar sentado muito tempo, inclinar a coluna, voltar, carregar muito peso, são atividades que têm a ver com o trabalho, que muitas vezes a pessoa não tem como deixar de fazer, porque é o trabalho, sente a dor, mas não associa bem que é o trabalho. E o pior, muitas vezes acontece isso. A pessoa está no trabalho, faz aqueles movimentos que causam a dor, favorecem a dor, e vai para casa e fazem outras atividades que também pioram a dor, tá? Tanto problemas posturais quanto exercícios de um modo geral. Quer ver uma coisa? Dona de casa, tá? Ou dono de casa, que trabalha, vamos dizer, no banco. Eu tenho muitas pacientes que trabalham em banco. Então, de repente, tem uma ergonomia ruim, movimento de repetição, o tronco inclinado para frente, não tem uma postura boa, sente uma dor na região dorsal, lombar, cervical, aí vai, né? O pessoal do banco tem muita lesão. Chega em casa, tem que varrer, que passar um pano, que fazer uma comida, que também joga o tronco para frente. Esses movimentos são continuações dos movimentos que ela fazia durante o dia. Então, a pessoa acaba que não dá trégua para a postura, que não dá trégua para a mudança do eixo do corpo. E aí a coluna realmente sente muito, tá? Por exemplo, quem fica em pé muito tempo tem probabilidade de ter dor lombar. E, na verdade, quem fica em pé muito tempo, ou até sentado muito tempo, tem dor cervical, dorsal, vai, né? Mas a gente está falando hoje especificamente da dor lombar. Alguns problemas emocionais, como a ansiedade e a depressão, também favorecem, porque a ansiedade e a depressão travam a tua musculatura e acaba que provoca dor crônica. Lembra que a gente falou na outra vez, há 15 dias atrás, sobre dor crônica, que é aquele estímulo de dor vai ficando crônico, vai alterando o nosso emocional, e o nosso emocional vai acabando aumentando o estímulo de dor. Então uma coisa puxa a outra. Uma coisa que acomete as crianças é a dor lombar por causa de postura com peso da mochila. Então a criança ela faz aquelas brincadeiras de corrida e tal, mas não tem ainda uma força muscular postural otimizada e carrega muito peso. É uma coisa absurda aquilo ali. Então, foi estipulado que entre... Que bom.
Então, assim, foi estipulado que as crianças devem carregar peso entre 15% e 20% do seu peso corporal, tá? Isso é uma média. Se a criança continuar sentindo uma dor lombar por causa do peso, tem que diminuir ainda mais. Uma coisa que acontece é que algumas escolas, a carteira da criança é afastada da mesa de forma fixa. Então a criança não consegue se aproximar da mesa para apoiar o cotovelo, encostar bem as costas e poder dar uma relaxada na musculatura. Ela fica inclinada, alguns trabalhos também. Então isso tudo vai causando dor, tá? Então para vocês verem como a parte postural tem interferência na dor, tá? Eu vou mostrar aqui um desenho que eu fiz, que vocês vão perceber como que isso acontece, tá? A sobrecarga nos ligamentos, a sobrecarga na musculatura e a sobrecarga no desequilíbrio, favorecendo um desequilíbrio muscular. Como é que a gente diagnostica qual é o problema da coluna? Por que se a gente está com dor? Tem que beber água. Primeiro, na consulta, se a pessoa não estiver em crise, a gente consegue fazer um exame físico, conversar, saber de todos os detalhes da dor. Quando começou, como começou, o que aconteceu de diferente pouco antes dela começar a sentir essa dor, que geralmente, que eu falei, é um início súbito. Às vezes é uma mudança de um hábito que você não percebeu e que aí naquele dia tua coluna já não estava aguentando e de repente ela deu, não aguento mais. Uma mudança de hábito, se o peso tem estado normal, como está a atividade física, como é que é o tipo de trabalho, quantas horas ela trabalha, se ela tem alguma atividade complementar, se ela toma algum remédio, se aconteceu antes. A gente tem que perguntar tudo. Então, assim, uma anamnese de uma lombalgia é um saco para o paciente, porque parece que o médico está inventando história para perguntar, e não é. Tudo que a gente pergunta, por exemplo, eu pergunto assim, você está fazendo atividade física? Tô, comecei a correr há pouco tempo. Mas você corre quanto? Eu comecei fazendo caminhada e agora eu tô correndo 3 quilômetros. Mas você corre na areia ou você corre na rua? Eu corro na areia. Você tem ideia da velocidade? Isso tudo são detalhes que podem me trazer alguma informação para eu tentar descobrir, o que pode ter causado aquilo ali. Já que é algum desgaste, alguma sobrecarga, esses detalhes todos vão me dizendo mais ou menos da onde começou a vir o problema. Então, muitas vezes, a anamnese é bem detalhada para que a gente possa tentar, junto com o paciente, descobrir por que aquilo está acontecendo, tá? Então, a anamnese e o exame físico são muito, muito importantes. E eu repito, se o paciente chega em crise no consultório, em crise, tipo, não consigo andar, não consigo falar, tá doendo demais e tal, eu não vou poder examinar o paciente. A ideia é medicar para sair da crise, para a gente poder voltar para a parte do exame físico. Então, tem que ter paciência, o paciente que está com dor lombar tem que ter paciência, porque a gente precisa traçar tem um roteirinho de como que a gente vai acompanhar essa dor. Por exemplo, eu preciso controlar a dor do paciente. Se ele chegar em crise, eu não posso, às vezes não consigo conversar com a pessoa que está em crise, de tanta crise que ela está. Então a gente tem que controlar a dor, depois tem que tentar melhorar a amplitude dos movimentos, porque muitas vezes a gente vai ficar encurtado, eu vou mostrar aqui, muitas vezes a gente vai ficar encurtado e esse encurtamento que vai desequilibrar a musculatura, que vai sofrer. E a gente tem que melhorar depois a força muscular, da educação postural e coordenação. É um negócio que eu chamo de consciência corporal, saber como vai pegar um peso, saber como que tem que ficar em pé, o que pode contrair para proteger a coluna, se for pegar alguma carga, quanto de carga, se está desconfortável. Depois disso tudo, melhorar o condicionamento geral e depois manter a atividade física para tentar manter esses ganhos todos. Então, muitas vezes, a pessoa entra em crise e eu digo que é a oportunidade dela de mudar para que ela possa não ter outras crises. Porque é comum, muito comum, é claro,
óbvio que é comum, não precisa nem pensar muito assim. Se eu tô fazendo a mesma coisa sempre e tô tendo problemas, tô tendo crise de lombalgia ou tive a minha primeira crise por causa disso, se eu saio da crise, seja pelo remédio, seja pela fisioterapia, seja pelos exercícios e volto a fazer tudo que eu fazia antes, vai ter outra crise. Né? Não precisa ser matematicamente, né, ter um raciocínio assim. Não tem como. Se eu faço isso e sinto dor, se eu volto a fazer isso, eu vou sentir dor de novo. E pior, quanto mais idade a gente tem, maior a probabilidade de ter novas crises. Por quê? Porque a composição corporal tende a mudar, a gente perde massa muscular, a nossa composição fica muito fragilizada, o nosso tônus muscular vai cair, a nossa capacidade de sustentação da coluna vai diminuir. Então, assim, a gente já tem uma lesão, já tem os fatores de risco que tendem a piorar, e se a gente não faz nada, a tendência é que isso aconteça toda hora. E o difícil é entender, aceitar e mudar, tá? Mas a gente está aqui para isso. Os fisioterapeutas também estão aí para isso, né? Algumas pessoas têm diagnóstico de hérnia de disco, ou algumas alterações que a gente chama de estenose de canal, enfim, que tem o diagnóstico cirúrgico. E ficam com muito medo de ter que operar. E aí eu vou falar sobre a minha opinião. A minha opinião é que cada caso tem que ser pensado e que numa informação de que o seu tratamento é cirúrgico, seja por hérnia de disco ou enfim, qualquer coisa, o pessoal tem muito a cultura de dizer que qualquer cirurgia de coluna tem que ficar na cadeira de rodas. Vai ficar na cadeira de rodas. Não é assim. Se você tem uma lesão importante, se você tem uma lesão que realmente precisa de cirurgia, se a sua qualidade de vida realmente está muito debilitada por causa dessa alteração, você tem que pesar os prós e os contras. Sempre com o cirurgião da sua confiança. Lembrando sempre que se você tem uma lesão e você não faz nada para melhorar, uma estenose de canal, que é onde a medula passa, está apertada, é como se você tivesse assim, está estrangulando a medula. Você vai sentir tanta dor, tanta limitação, que você talvez não fique na cadeira de rodas, mas você não vai mais querer fazer nada. Sua qualidade de vida vai para o ralo. Então, se você mantém as mesmas coisas, mantém o peso que você tem, não faz atividade física, não alonga, não faz nada, está começando uma estenose, e se você não mudar vai ter a estenose, e aí você vai dizer que não quer operar, é melhor você começar a mudar antes para não precisar ter que operar. Ou, se você tem que operar, resolve rápido, porque se não fizer nada vai cada vez piorando mais ainda. Talvez você não vá para a cadeira de rodas, mas a tua vontade de fazer as coisas, a tua qualidade de vida vai ficar muito prejudicada. Luciana, a dor que Jorge sente no quadril pode ser proveniente dele não ter cartilagem no joelho? Não necessariamente, Luciana. É mais ou menos ao contrário. No caso, o Jorge é um paciente antigo que está com bastante dor no quadril e tem uma artrose bem avançada no sofá, uma artrose bem avançada no joelho. Geralmente, Luciana, ele tem algum problema no quadril que leva a alteração no joelho. O joelho dele pode estar sofrendo por causa do problema do quadril, tá? No caso dele, a gente vai ter que tratar. A gente está tratando o joelho, porque ele está com dor no joelho, mas a gente tem que ver lá no quadril também, tá? E aí, quando a gente tem uma patologia do quadril, a gente pode ter comprometimento da coluna, porque são articulações que trabalham juntas. Deixa eu ver aqui que tinha uma outra pergunta. O sofá mata. Pedalar cansa, mas o sofá mata. Ah, tá. Pedalar cansa, mas o sofá mata é a pessoa que entrou. Essa foi ótima, gostei. Então, assim, se você tiver qualquer diagnóstico que seja um diagnóstico cirúrgico, conversa com seu médico para ver se realmente é cirúrgico e se dá para esperar ou não,
tá? Se neurocirurgia fosse uma coisa tão horrível, ela não existiria mais. Eu tenho vários pacientes que operaram e ficaram bem. Também tenho vários que ficaram mal, mas demoraram muito para procurar, esperaram piorar até um ponto que a recuperação era muito difícil, tá? Então, não é culpa da cirurgia. O paciente também tem uma responsabilidade grande nisso. Se você tem uma peça que está ruim e você espera ela piorar para procurar o conserto, a possibilidade do conserto ficar bom é muito menor, certo? Então a ideia é mais ou menos essa. Se você tem uma lesão qualquer que tenha indicação cirúrgica, melhor resolver de alguma forma o mais rápido possível, seja mudando o hábito, trabalhando nos seus hábitos ou resolvendo a parte cirúrgica logo, tá bom? Vamos falar de algumas dicas para que a gente não venha a ter dor lombar, tá? Isso qualquer um pode fazer e é muito ruim ter dor lombar, né? Eu tenho dor lombar demais. Isso qualquer um pode fazer e se a gente parar para pensar e tomar conta dos nossos hábitos, a gente consegue melhorar. Por exemplo, alinhar a postura. Se você está vendo que você está assim, você tem que dar uma melhorada, tá? É óbvio, se você ficar fazendo força para ficar assim o dia inteiro, você vai sentir um pouco de dor. Aí você vai tender a descansar aqui. Você descansa um pouquinho e volta. O ideal é que você faça exercícios posturais, tá? Evitar carga excessiva. O que é uma carga excessiva? Tem gente que não tem força para pegar 10 quilos. Tem gente que não tem força para pegar 5 quilos. Então, é de pessoa para pessoa. E não é a carga só que é excessiva. Muitas vezes a forma que você vai pegar a carga é uma maneira tão errada que a sua coluna sente mais do que deveria caso você estivesse fazendo o esforço, o movimento, da forma correta. Então a consciência corporal na hora de fazer o movimento, vamos dizer, eu vou pegar um balde no chão, só o fato de eu me inclinar para frente e trazer o balde vazio, eu já estou botando carga na minha coluna. Tá? Porque eu estou inclinando a minha coluna para frente e minha musculatura vai ter que trazer ela de volta com alguma carga ali, contra a gravidade. Então, a musculatura vai tendo que fazer cada vez mais força. Imagina esse balde cheio, um bujão de gás cheio, uma vassoura que te inclina para frente durante muito tempo, onde você tem movimentos, às vezes, de rotação, que você não tem a musculatura de estabilização do core, né, do abdômen, até dos glúteos, e isso tudo vai trabalhando, vai sobrecarregando muito a tua coluna e o teu quadril, e vai te causando dor. Tá? Então, evitar a carga excessiva, às vezes não é só pegar o peso. Os movimentos de sustentação, quer ver um exemplo? Olha só, vamos lá. Todo mundo faz assim em casa, faz assim e puxa o dedo para cá. Não precisa fazer com força não, devagar. Só até sentir dar uma estiradinha aqui. Sentiu que tá puxando, né? Vamos contar aí 20 segundos. Até sentir que tá puxando, não precisa ficar dolorido, nada, tá tudo bem. Não tô com dor e aí solto. Você solta, você continua sentindo essa região. Por quê? Porque você estirou ligamentos, não só a parte muscular, ligamentos, cápsulas articulares, estruturas que estavam aqui. Então, muitas vezes, uma posição errada é considerada pelo corpo uma carga excessiva, onde você distende estruturas que não têm capacidade de ficar tanto tempo distendidas assim, tá? Então, manter uma postura melhor, sem essa forçação dessas estruturas, é melhor para que a gente consiga manter o equilíbrio, tá? Uma coisa que acontece muito são os colchões. O paciente às vezes pergunta assim, doutora, o que é bom? Colchão mole ou colchão duro? Travesseiro alto ou travesseiro baixo? Depende de cada pessoa. O que não pode é o colchão... Se você está acostumado a dormir com colchão mole, é você ter um colchão mais mole do que o que você está acostumado. Se você está acostumado a dormir de colchão duro, é pior você ter um colchão mais duro do que você está acostumado. Então, cada pessoa tem um perfil. Então, eu costumo dizer assim, o cearense ele dorme na rede,
Bota ele num colchão que a gente chama de confortável, que é capaz de ele acordar morrendo de dor. Tem o hábito de cada um, mas de um modo geral, a pessoa tendo uma boa postura para iniciar o sono, que você não tem como controlar isso durante a noite, que é de lado, com a perna encolhida, um travesseiro entre as pernas, o travesseiro aqui não deixar a cabeça ficar muito inclinada para lá, nem muito inclinada para cá. Quando você deita no travesseiro, a tua cervical tem que estar alinhada com o corpo, assim como a lombar, por isso que a gente bota um travesseiro entre os joelhos. E um colchão que não seja muito mole nem muito duro, a tendência da tua coluna sofrer é menor, tá? Outra coisa é manter a composição corporal. Quem faz bariátrica, por exemplo, perde muito peso muito rápido, perde muito músculo. A sustentação do corpo fica debilitada e ela ainda está muito pesada. Então, tentar manter o peso ideal é muito importante, tá? Fazer exercício pelo menos 3 vezes por semana. Exercícios de caminhada com baixo impacto é bom. Exercício aeróbico com baixo impacto é bom. Mas os exercícios de força vão dar mais sustentação, tá? Prestar atenção na ergonomia do trabalho, ou seja, a forma que você está trabalhando. Se você fica muito tempo sentada, você precisa dar uma levantada a cada 30 minutos. Eu esqueço, bota o celular. Isso é muito importante. Ou então, um dia que está com dor de barriga, vai no banheiro, dá um jeito, bebe um copo d'água. Tem que dar um jeito, tentar, se possível, dar uma alongada para mobilizar a tua musculatura. Isso tudo vai te ajudar a melhorar a tua força muscular. Evitar ficar sentado muito tempo ou em pé muito tempo, tá? Eu vou aqui mostrar agora. Andréia, muita gente diz que se você abaixa e levanta com a coluna e a lombar curvadas, causa dor. É verdade. Então, assim, vamos lá. Eu vou fazer. Isso não estava programado não, mas eu vou fazer. Depois eu vou falar da postura de sentar. Olha só. Mais ou menos isso aqui, ó. Tô em pé. Tá? Normal. Tá? Vamos fazer assim. Tô em pé. Aqui a parte da frente, a parte de trás, tá tudo bem. Eu peso 60 quilos. Então, mais ou menos, do meu quadril para cima, a minha coluna lombar sustenta em torno de 40 quilos, 2/3 do meu peso, tá? Na verdade, a coluna vertebral sustenta aí uns 5, 10 quilos, tá? O resto são 40 quilos que ela tem que fazer força, tá? Se eu levantar o braço para frente, vou pegar uma caneta aqui, ó, um lápis. Botei o braço para frente, um lápis não pesa nada. Esse peso aqui, ele multiplica quase por 2. Por quê? Porque eu tô com o braço para frente, tem a força da gravidade, tem a alavanca, então a minha musculatura aqui tem que fazer mais força. Quando eu boto os 2 braços para frente, vai para quase 4 vezes o meu peso só nessa região. Essa região que entra junto o bumbum, que um depende do outro. A função de um depende da função do outro. Então, com os 2 braços para frente, segurando um lápis, a minha coluna está segurando lá 40, 80, uns 100 e tantos quilos, tá? Beleza. Se eu não tiver uma força abdominal que me sustente as vísceras para dentro quando eu for inclinar, e não tiver uma força lombar e de glúteo, eu não consigo subir bem. E mesmo assim, a minha coluna vai sentir. O que a gente faz, Dudinho? A gente agacha no joelho, abraça o peso mais próximo da coluna possível e levanta. Porque aí a força não é na coluna, a força é na coxa. Tá? Você faz força na coxa, vai dela, e não na coluna. Então, quando você vai pegar um peso, o certo é abaixar, abraçar o peso e levantar. Você não vai conseguir fazer isso com qualquer peso. Por exemplo, se forem 40 quilos no chão, 30 quilos no chão, talvez você não consiga pegar. Então, esse é um limite que você tem que respeitar. Eu não consigo pegar 30 quilos do chão dessa forma correta. O que as pessoas fazem? Pegam de qualquer jeito. E aí tem que suspender o braço que está no ângulo fazendo alavanca, o peso que você quer levantar, vamos dizer 20, 30 quilos, o peso do seu tronco contra a resistência da gravidade, e a pessoa não quer sentir nada, vai dar ruim. Por quê? Porque quando você inclina para frente, seu disco é jogado para trás.
Você fazer isso 1, 2 vezes, você pode sentir uma dor por causa do músculo, você pode sentir uma dor por causa do ligamento, aquela dor que eu falei, que é uma dor aguda, súbita, que vai passar logo com uma medicação. Mas, você fazendo isso com repetição, você está jogando seu disco para trás. Então, eu vou mostrar aqui para vocês 2 coisas. Olha só. Aqui é quando a gente faz um trabalho em pé. A tendência é jogar o joelho para trás, jogar a bunda para frente, né? A gente fica assim, porque a gente está cansado, e joga aqui a cervical para frente e vai mexer com a mão que quer. Vai escrever, vai mexer no celular, vai digitar. Então a nossa postura tende a ficar assim. Às vezes não tão visível, mas o corpo tende a ficar assim. Essa região da dorsal, ela vai estirar. Os músculos e os ligamentos vão estirar. Isso aqui vai dar uma dor local aqui. Certo? Essa região da frente tende a encurtar. Então o seu diafragma começa a não ter a mesma expansibilidade. Até a sua respiração fica debilitada. Então você começa a ter um desequilíbrio da musculatura. Isso no final do dia você vai estar morto, cansado. Vai estar aquela dor em queimação na região das costas. Tá? Então uma das coisas é mudar de posição o tempo todo, respirar fundo, com vontade, para tentar deixar esse diafragma expandir, para que ele volte a ter uma função que você fique confortável com isso. Aí você chega em casa, fala assim, agora eu vou dar uma descansada. O que eu vou fazer? Vou deitar no sofá para conversar com os meus amigos e ver televisão. Você vai pro sofá. Você encosta a bunda no sofá, joga a perna, inclina as costas aqui, cabeça para frente, celular na frente. Se você parar para pensar, é quase a mesma posição. Ou seja, você continua distendendo a musculatura dorsal e você continua encurtando a sua musculatura anterior, a parte do diafragma. Então você continua com isso. Ao longo do tempo, isso vai ficando crônico e bem desconfortável. E aí você tem que fazer exercícios, fisioterapias para tentar realinhar isso aqui, tá? E o que acontece quando você faz esse movimento? As vértebras, elas vêm para frente. Quando você inclina para frente, elas vêm para frente. Quando elas vêm para frente, o disco vai ser jogado para trás, na região lombar, tá? E aqui a gente vai falar um pouco sobre a hérnia de disco para vocês verem uma coisa. Vamos dizer que você tem uma dor na lombar e que está com dor ciática e que de repente você começou a ter uma dor muito forte na região lombar. Será que apareceu uma hérnia? Vamos ver uma coisa? Olha só. Cada vez que você faz um movimento assim, o seu disco tende a ser jogado para trás, tá? O disco, ele é formado quase todo de água. Não é bem água fluida, não. É um gel, tá? Esse gel serve para manter o espaço entre os discos, para amortecer os movimentos. Tipo, quando você vai para frente, ele vai um pouquinho para trás. Quando você vai para trás, ele vai um pouquinho para frente. Você vem para um lado, ele vai um pouquinho para lá. Ele vai modulando os movimentos, tá? Isso é um disco normal. Beleza. Fiz isso aqui, o disco foi um pouquinho para trás, voltei sem carga, tá tudo bem, minha coluna tá feliz. Ótimo. Minha musculatura tá boa, meu disco tá feliz. Tá. Ele é tão cheio d'água que se você se medir de noite e se medir de manhã, você tem 2 centímetros de diferença, mais ou menos. Por isso que é bom medir de manhã. De manhã tem 1,57. Então, assim, durante a noite, ele vai se enchendo de água e durante o dia, com a pressão do peso da gente, ele vai perdendo dos movimentos, ele vai perdendo água, tá? Isso é um disco feliz, é um disco normal, beleza. Quando você está estimulando os movimentos errados, com o disco sendo empurrado para trás o tempo todo, ele começa a ocupar um espaço que não é dele, sempre para trás. Às vezes acontece para frente, mas como o movimento do corpo é para frente, o disco é jogado para trás. Ele começa a ocupar um espaço, que aqui é a medula, que não é dele. Isso é uma protusão. Tá? Isso é uma protusão, que o pessoal fala, não é uma hérnia de disco?
chega a ser uma hérnia, é um estágio da evolução do problema, tá? Se você não liga para isso, não sabe que tem isso, não está sentindo dor, porque a protusão pode incomodar, você vai continuando o hábito, ele vai piorando a saúde do disco. Aqui nessa protusão ele tem uma diminuição da altura já, ele já está perdendo água, ele já está perdendo a função. Quando você tem uma diminuição quase toda do disco e uma hérnia da parte do conteúdo do disco para esse caminho onde a medula passa ou aonde algumas raízes passam, o caminho onde essas raízes passam, elas têm que ter um buraco amplo para elas passarem. Aqui está um pouco comprometido, que pode não causar dor nenhuma, e aqui está bem comprometido, que pode causar dor, tanto por compressão da medula quanto por compressão da raiz. Isso aqui é uma hérnia de disco que vai te doer, mas ela não apareceu de repente. Isso é um processo que vai vindo à medida que você faz os esforços que você está acostumado, sem as orientações que você precisaria. Então, quando você abaixa e levanta de uma forma errada, ou se faz excesso de força, você está jogando seu disco para trás, você está favorecendo com que ele se machuque e hernie, tá? Então, a hérnia de disco, ela tem algumas características. Então, vamos lembrar. A dor lombar, ela tem causas que não são da hérnia. Desgastes articulares, protusão de disco, que podem doer ou não, principalmente na parte da manhã, que é quando essa região do disco aqui, ela está mais inchada, porque lembra que eu falei que o disco recebe água durante a noite? Então, pode incomodar, mas não necessariamente. Osteófitos, que são bicos de papagaio. Osteófitos é desgaste, tá? O pessoal, quando lê degeneração, desgaste articular, acha que está morrendo. Osteófitos é isso aqui, ó. Um ossinho que nasce na vértebra, pode nascer na parte da frente, pode nascer na parte de trás, do lado. Ele não necessariamente causa dor, tá? Isso é um indicativo de degeneração, é um indicativo de envelhecimento. Muitas vezes a protusão também é um indicativo de envelhecimento, não é uma causa de dor, tipo a própria hérnia ou a contratura muscular, tá? Então vamos lá, causa de dor nas costas, a sobrecarga e a postura. Na minha opinião, isso aqui são os mitos, né? O pessoal acha que o desgaste vai doer, que a protusão vai doer, que o osteófito vai doer. Não é bem assim. Então, vamos ver aqui. Como é que a gente sabe que é a hérnia que está incomodando? Vamos lá. Como é que a gente sabe? Bom, a hérnia tende a doer mais de manhã. Por quê? Porque o disco recebe água durante a noite, ele estufa e ele está apertado aqui. Aí ele vai doer. E aí o nervo que passa aqui vai ficar mais comprometido. Então a hérnia de disco tende a doer mais de manhã. Se você tem uma dor que não é de manhã e não é todo dia, você pode até ter hérnia de disco, mas talvez não seja ela que está te incomodando, tá? Isso é importante pensar. Outra característica da hérnia é que ela irradia para o membro inferior, tá? Quando ela está pensando aqui algum nervo ou a raiz. Você pode ter uma hérnia que não está pensando nada. Então é o que eu falei, se a gente fizer uma ressonância ou uma tomografia de 100 pessoas acima de 45 anos, talvez a gente pegue muitas pessoas com hérnia, muitas, mais de 60%, ou protusão, e às vezes nem todas têm dor, tá? Ter hérnia e não ter dor é relativamente comum. Você pode ter a dor por uma contratura e não ter a dor por causa da hérnia, tá? Vamos ver mais aqui o que a gente tem aqui de bom. Vamos dizer que você tem uma dor, de repente, como eu falei, uma dor lombar, que não é da hérnia, e você está com dor em casa. Ai, meu Deus, doutor André, agora só segunda-feira. O que você pode fazer para não precisar tomar remédio? Você pode deixar cair uma água morna na parte da musculatura da coluna, que ajuda a relaxar a musculatura.
Você pode fazer uma massagem leve, suave, em cima da região da dor, com uma pomada dessas de anti-inflamatório. Pode ser qualquer uma delas. Tem umas melhores que outras, mas pode ser qualquer uma delas. Cataflagel, gelol. Tem uma lá em Arraial que o pessoal usa muito, que é a canela de velho. Eu gosto muito da Cheflan, do Motix, da Flexive. São fitoterápicos muito bons, que eles têm uma penetração muito boa, têm uma resposta para dor muito boa. Pode passar, deixa a água morna cair, faz a compressa morna umas 3 vezes por dia. Tenta fazer um repouso relativo, não é ficar parado olhando para ontem, mas evitar fazer esforço. Você pode pensar até em acupuntura. A acupuntura ajuda muito, muito mesmo, tá? Qual é a relação que tem do quadril com a hérnia de disco? Muitas vezes com a dor lombar. Muitas vezes eu recebo no consultório assim: ai, doutora, eu tô com uma dor aqui na coluna. Aí examino, a pessoa sente realmente uma dor muscular na região da lombar. Faço os exames para ver se tem radiculopatia, se tem algum comprometimento da raiz. Não tem, sensibilidade está boa, tá tudo, mas a pessoa fala assim, mas está irradiando para a perna. Aí você faz o exame da sensibilidade, tá bom, o reflexo tá bom, mas ela relata que a dor vai para a perna, às vezes aqui por trás da perna também. E aí a gente vai pesquisar, às vezes a causa da dor não é na coluna lombar, às vezes a causa da dor é no quadril, tá? Vamos lá, por que isso pode acontecer? O quadril é uma articulação muito grande que ele sustenta todo o nosso peso corporal. Então ele tem a função da gente andar, sentar, deitar, tudo isso o quadril está envolvido. A musculatura que tem no quadril, a musculatura mais profunda, pode ficar sobrecarregada, desequilibrada, e o músculo, eu já falei em outras lives, que o músculo quando não está feliz ele dá uma travada, uma contratura. Então quando a musculatura profunda do glúteo, da pelve, está desequilibrada e não está suportando o que a gente está exigindo, ele prende. Só que isso pode ser um processo lento, então a gente não percebe. E a coluna, como ela trabalha junto com o quadril, você para poder fazer o passo, por exemplo, a coluna ela tem que ficar ali controlada para ela não ficar rodando. Ela acompanha os movimentos do quadril, mas não é cada um para um lado. A gente não é feito de peças individuais, a gente é feito de peças que uma complementa a outra, tá? Então, quando você tem a caminhada, essa musculatura da pelve tem que estar alinhada, balanceada e com a cambagem ok, e a coluna também, para que a nossa caminhada não sobrecarregue nenhuma estrutura. Se a gente tem um comprometimento de alguma estrutura, outras estruturas vão estar fazendo força ou vão estar sobrecarregadas para compensar a falta daquela função. E isso é o que acontece muitas vezes no problema do quadril. A gente tem um encurtamento qualquer, pode ser pela contratura da musculatura profunda, tem o piriforme, que é um músculo que tem ali dentro do bumbum, que quando a pessoa tem o nervo ciático que passa dentro dele, dá dor igualzinha da hérnia, mas não é o problema da hérnia. Tem tendinites, às vezes uma bursite pode provocar uma contratura da musculatura toda por dor, para não deixar mexer, e isso vai fazer a sua coluna descompensar, porque a sua coluna precisa de um quadril equilibrado para ela poder funcionar bem. Então a pessoa está sentindo a dor na coluna, mas quem está mal é o quadril, tá? Então é quase que obrigatório. A pessoa está com dor no quadril, a gente tem que examinar as duas coisas. A pessoa está com dor na coluna, tem que examinar as duas coisas, tá? Isso é muito importante. Às vezes você fala, ué, o que tem uma coisa a ver com a outra? É isso, tá? As dores elas são irradiadas, são associadas ali. Uma dor vem junto com a outra, tá? Se você tem um problema mecânico em uma região, você está sobrecarregando outra região. Eu preciso fazer um trabalho. Um funcionário não está dando conta. Eu preciso daquele trabalho, os outros funcionários têm que trabalhar mais para dar conta daquilo que o outro funcionário menor não conseguiu fazer. É mais ou menos por aí, tá?
Então, dor na região posterior da coxa, dor no quadril e crise de dor lombar, a gente tem que pensar em desequilíbrio de músculos da pelve para tentar, por causa da compensação da dor lombar, tá? Então, isso tudo tem que ser pesquisado. É claro, é óbvio que o exame físico vai me ajudar muito, tá? Mas a gente tem que pesquisar. Existe um negócio chamado neurodinâmica, que é uma coisa bem interessante. Por exemplo, eu tenho nervos que saem do pescoço e vão para o braço. Cada vez que eu faço um movimento, meus nervos eles têm que se adaptar aos movimentos que eu estou fazendo. Porque o que eu falei, a gente é feito de peças, várias peças, não é uma peça ou outra. Então, se eu levanto o braço, meu nervo tem que se adaptar a todas as estruturas que estão aqui dentro para fazer o movimento que eu quero. Quando você mantém o mesmo padrão de movimento, a pessoa que fica sentada muito tempo, a pessoa que não alonga, a pessoa que não se mexe e tal, ela vai encurtando todas as estruturas, é como se o nervo também encurtasse. E aí quando você vai mexer, ele não acompanha o movimento. Então essa neurodinâmica fica comprometida. Isso a fisioterapia pode ajudar muito, tá? Com orientação de exercícios em casa, tá? Isso é bem importante. No glúteo, o ciático é um nervo forte, é um nervo grande. Então se o ciático não tem essa neurodinâmica boa, essa adaptação na biomecânica, essa como é que eu falo o nome? Como é que é o nome? Essa relação com as outras estruturas não tiver boa, a inervação tá comprometida, tá? Então são coisas que a gente tem que estar trabalhando. Que mais? Mas alterações que... Isso aqui é muito interessante, cara. Muito, muito, muito interessante. Hoje em dia, a coisa de uns 10 anos pra cá, começou-se a descobrir que adolescentes começam a desenvolver uma alteração na forma da cabeça do fêmur, que na idade adulta levam à artrose. Essa semana agora eu peguei um paciente exatamente assim. Ele tinha essa deformidade na cabeça do fêmur que estava proporcionando uma artrose no quadril dele e ele vai acabar tendo que operar esse quadril. E ele podia ter resolvido esse problema na adolescência se ele tivesse a informação de que se ele operasse naquela época ele não teria esses problemas. É óbvio que ele não ia ter essa informação, porque ele tem 51 anos. Então naquela época não se sabia. Então alguns adolescentes que têm dificuldades em fazer alguns tipos de alongamento dos membros inferiores ou que sentem dor no quadril para fazer alguns tipos de movimentos na academia ou corrida, tem que ser avaliados, porque talvez se for investido nele agora um tratamento cirúrgico ou de orientação e acompanhar na evolução do problema para que ele não venha a desenvolver problemas no quadril, melhor para ele. Ele vai evitar um processo de artrose, ele vai evitar uma cirurgia de artrose e ele vai evitar uma descompensação da musculatura da pelve e da lombar. Então chama impacto femoroacetabular. Isso a gente pode ver num raio-x simples, tá? Se vocês tiverem alguém assim que faça jiu-jitsu, que faça musculação e que tenha dificuldade de fazer principalmente aquele agachamento tipo borboleta, fica ligado porque tem que avaliar. Tem um tipo de impacto que não dá sintoma no início, só começa a dar sintoma na idade mais adulta. Então, qualquer dor lombar investiga quadril também, essa é uma das hipóteses que a gente tem que descartar. Tá bom? Então, vamos lá. Relembrando, hérnia de disco, dor por desgaste, dor lombar, é dor por desgaste, bico de papagaio, são os mitos, né? A causa da dor é mais por contratura muscular, por estiramento dos ligamentos, má postura, isso é. Hérnia de disco é uma coisa que vai mais lentamente. Se a tua dor é súbita, talvez não seja da hérnia, tá? Basicamente, deixa eu ver se tem alguma característica uma característica da hérnia que é importante, ó. Chama valsalva. Quando você tosse ou faz força, você aumenta a pressão dentro da sua barriga e as vísceras jogam o disco, empurram a coluna e o disco é jogado para trás. Então, se você tosse, faz força e você sente dor na lombar com a irradiação, é provável que você esteja com a hérnia de disco, tá? Se você tosse,
Você sente um desconforto na lombar, mas não irradia, talvez não seja hérnia, tá? Se você tosse não dói, com certeza não é, tá? Quando você tem movimentos específicos que pioram, por exemplo, toda vez que eu... Oi, Binho, tudo bem? Toda vez que eu inclino o corpo sempre pro mesmo lado, só dói quando eu viro pra cá, só dói quando eu viro pra cá, só dói quando eu viro pra cá, pode ser uma hérnia que esteja pra cá. Então, quando eu viro pra cá, o disco vem pra cá, comprime a raiz do lado de cá. Então, isso tem que ser avaliado também, tá bom? Se não existe relação com os movimentos, provavelmente não é hérnia, tá? Então, dor sem irradiação, provavelmente não é hérnia. Dor com irradiação, tem que pesquisar para ver se é da hérnia ou se pode ser algum problema de quadril. Entendidos? Vamos lá, perguntas, contem para mim. O que vocês querem saber? O que a gente pode conversar mais? O que a gente pode falar mais, bater papo e fechar essa live de hoje? Alguém tem alguma dúvida, alguma coisa que a gente possa estar conversando? Eu duvido que ninguém tenha. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Oi, Penha, tudo bem? Vamos lá. Na região dorsal, a gente não tem muita hérnia, tá? Porque, eu sei que ninguém perguntou isso, eu tô falando porque eu quero. Porque a coluna dorsal, ela não tem muita mobilidade. Geralmente as hérnias acontecem mais na cervical e na lombar, que são as regiões que a gente tem mais mobilidade. Então, a cervical funciona do mesmo jeito. Ó, eu faço assim, o disco vai jogado para trás. Eu faço assim, o disco vai jogado para frente. Então, se o disco é jogado para trás, eu tendo a levar o meu núcleo do disco para trás, tá? Então, é mais ou menos a mesma coisa que a coluna. Então, a mesma coisa comparando com quem tem dor no ombro. Muitos pacientes falam assim, eu tenho uma dor aqui, mas é porque eu tenho hérnia de disco. Aí você vai ver, não é. É porque a pessoa tem dor no ombro, tem um desequilíbrio da musculatura, tem a contração muscular, que trabalha muito essa região, a postura estira muito as estruturas cervicais, ligamentares e musculares, que acabam dando a dor também. Você vai fazer o exame, tem uma hérnia, mas a hérnia não tem nada a ver. Existe um exame chamado eletroneuromiografia, que homens geralmente para fazer é um escândalo. Aquele do choquinho. É um exame que a gente difere se a dor está vindo da hérnia ou se a dor está vindo de outro problema, tá? Dor no quadril que irradia para o joelho. A gente falou isso. Pode ser ou de problema lombar, uma hérnia de disco esteja irradiando, ou problemas do quadril que tem a musculatura mais profunda que fica contraturada. Porque é o que eu falei, quando você tem a musculatura do quadril, são muitos músculos, muito fortes, que precisam trabalhar em equilíbrio. Quando algum deles não está em equilíbrio, eles tendem a ficar sobrecarregados e travados, e existem nervos que passam ali. A musculatura mais profunda que tem ali passa muito perto do nervo ciático, por exemplo. E aí pode dar a compressão de algumas fibras do ciático. Outra coisa que pode acontecer é uma lesão, uma lesão que chama joelho do atleta, atrito da banda iliotibial. É um encurtamento de estruturas equilaterais do glúteo, da parte aqui da parte da frente também, que encurtam essa lateral aqui e puxam, tá? Então aqui chama banda iliotibial, é uma estrutura forte que vai até o joelho. Então às vezes você tem um encurtamento desse trato iliotibial, ele aperta a sua bursa, por exemplo, ou fica roçando na cabeça do fêmur e dá a dor irradiada para o joelho. Isso a gente tem exames físicos para fazer e tem exame de imagem também, para poder diferenciar, tá? Então, isso acontece muito em quem anda muito, Deixa eu ver, como saber se nossa musculatura está deficiente? Bom, se você tem uma atividade física regular, se você não está acima do peso, se você tem uma consciência corporal legal e você consegue se manter mais equilibrado em relação a não ter dor,
provavelmente você está com uma musculatura boa. Agora, se toda hora você percebe que está numa postura ruim, se você se pega dirigindo numa postura ruim, sentado numa postura ruim, não sabe pegar peso, está sentindo que tem peso na coluna no final do dia, que não consegue equilibrar o peso, não consegue manter o peso adequado, provavelmente tua musculatura está deficiente, tá? E não é só o músculo que a gente vê, a musculatura profunda de um modo geral. A gente tem músculos dentro do, vamos dizer assim, da barriga, do core, que é um cinturão muscular que a gente tem, uma musculatura bem profunda que segura a tua coluna. Segura. Então, assim, se você não faz atividade física regular, essa musculatura também vai perdendo força, vai perdendo tônus, tá? Então tem que trabalhar isso. Existem exercícios para trabalhar isso especificamente, e aí você não vai fazer exercício só para isso, você vai trabalhar vários outros que ajudam a equilibrar. Por exemplo, se eu trabalho só o core, mas não trabalho a postura, eu tô jogando minha cervical para frente. Então você tem que trabalhar de tudo um pouco, tá? Tem coisas que a gente consegue melhorar, outras não. O que eu acho importante é a gente, quando eu falo cuide-se com carinho, é isso aí. A gente tem que estar sempre com atenção no que o corpo da gente está pedindo. Dor na lombar com ardência e queimação. O que pode ser? Sobrecarga muscular, tá? Se a dor é na lombar, só ardendo e queimando, vamos lá. Olha que doideira. O músculo, ele tem um monte de vaso de sangue ali dentro, que irriga o músculo, tá? Esse sangue leva oxigênio para o músculo poder fazer o que ele tem que fazer. Se contrair, se relaxar, se contrair, se relaxar. Então, eu tenho, por exemplo, aqui meus vasos sanguíneos dentro do meu músculo. Se eu faço muita força e fico segurando, meu músculo arde. Lembra na academia que o professor fala assim, deixa queimar, tal? É a mesma coisa. O músculo fica fazendo tanta força que o sangue não passa ali. E aí ele, literalmente, ele queima. Ele dá aquela acidose, aquela acidez local. Dá a sensação de queimação. Então, essa sensação de queimação é sinal de que a sua musculatura não está tendo sossego. Ela está extremamente sobrecarregada. Você precisa deixá-la relaxar e depois você tem que deixá-la feliz com exercícios de mobilidade, porque se você fica com ela contraída muito tempo por dor ou os ligamentos muito distendidos, você está limitando os movimentos. Lembra que eu falei? Aqui distende muito, aqui contrai muito. Você fica muito tempo nessa posição. Para melhorar isso aqui, por exemplo, você tem que tentar mobilizar mais a coluna para o outro lado. Então, na verdade, os exercícios que a gente pede para fazer são sempre tentando priorizar os movimentos contrários do que o dia a dia. Por exemplo, se eu trabalho muito assim, é claro que eu vou trabalhar a parte anterior, mas eu também tenho que trabalhar a parte posterior. Então, os exercícios de fortalecimento e equilíbrio muscular são para equilibrar. Se aqui já tá muito forçado, vamos tentar equilibrar aqui. Entendeu? Então, por isso é que é importante o exercício ser feito com uma orientação, tá? Pode ser de todo jeito. Pode ser orientação de personal, pode ser orientação na academia, pode ser um estúdio, pode ser um pilates. Pilates às vezes é uma boa opção, tá? Vamos lá, deixa eu ver mais aqui. Bora, gente, pergunta aí. Vamos ver mais aqui. Não. Não quero papo comigo, não, né? Tá bom. Bom, gente, já deu aqui 1 hora. Vamos encerrar. Vamos ver se alguém tem mais alguma pergunta pra gente poder fechar. Muito boa live. Usou uma linguagem simples, pois até quem não é da área de saúde com certeza entendeu. Márcio, o que acontece? Eu prefiro muito explicar com a linguagem simples, tá? Porque, primeiro, que é mais fácil até para eu entender, para eu guardar. E, segundo, porque ser inacessível não adianta. Então, não tem como a gente ficar falando tecniquez
para quem não é da área, a gente está fingindo, tá abanando bandeira e não chega a lugar nenhum. Qual profissional pode avaliar a musculatura? Sandra, olha só. Se você não está sentindo nada, você pode procurar um bom fisioterapeuta ou você pode procurar um educador físico para você. Tipo assim, um educador físico que saiba te dar atenção naquela hora da avaliação. Por quê? Eu gosto muito, eu não vivo sem educador físico, eu não vivo sem fisioterapia, sem essa parceria, tá? Psicólogos e tal, várias áreas da saúde, eu preciso dessas pessoas para ajudar no meu trabalho. Então, mas eu tenho que admitir que em alguns lugares o professor está mais interessado em te dizer quantos por cento você tem de gordura do que se a tua musculatura está equilibrada ou não. Então eu já vi lugares dizerem assim, olha, eu estou com um percentual alto, meu objetivo é ganhar bunda, ganhar perna e perder barriga. A mulherada fala isso, né? Então, não interessa isso. Não interessa. Eu acho que até interessa, mas num segundo momento. Se você pegar uma pessoa que vai ver você como uma pessoa que precisa de saúde e equilíbrio muscular, um educador físico que veja dessa forma vai poder te ajudar, tá? Agora, se for para pegar um que faz igual para todo mundo, não vai adiantar, tá? Eu não estou preocupada de saber se você está com 20 quilos acima ou se você, sei lá, você precisa saber que você precisa perder peso sim, mas com orientação, sem chance de piorar suas lesões, com chances de melhorar suas dores. Então não adianta, por exemplo, eu já vi gente na academia fazendo agachamento sem mobilidade de tornozelo, porque o professor não via que o paciente não tinha mobilidade adequada de tornozelo. Aquela pessoa não podia fazer exercício de agachamento, pelo menos não na amplitude que o professor estava pedindo, que estava forçando muito a coluna, o tornozelo, o próprio joelho. Então eu tirei do agachamento, mostrei para o paciente que ele não tinha mobilidade do tornozelo e pedi para o professor entrar em contato para a gente chegar num acordo, tá? Então, por exemplo, também tem pacientes que quando agacham, fazem o joelho, jogam o joelho para dentro. Isso é excesso de força da parte interna da coxa e falta de força da parte lateral da coxa. Isso é falta de equilíbrio muscular dos membros inferiores, da parte posterolateral do quadril, a parte do bumbum. Então, o professor tem que fazer educativos para que essa pessoa venha a desenvolver uma biomecânica melhor do agachamento, porque aí sim ele vai ter mais benefício naquele exercício, tá? Quer ver uma coisa? Peguei um menino não, um menino, ele tem 20 e poucos anos, que sente dor, não era ele não, era uma moça, que sente dor no quadril para fazer leg press. No agachamento livre não, mas no leg press sim. Então, quando fiz a ressonância dela, ela tinha aquele impacto femoroacetabular que eu falei, aquela alteração da forma do quadril. Aquilo ali não foi visto em momento algum, nem na época que ela era adolescente, porque na época não se sabia, e ela já vem com essa dor há muito tempo, e tem uma personal. Então eu falei, tira o leg press, você vai fazer agachamento livre, porque ela tem boa mobilidade de tornozelo, ela não faz valgo do joelho, ela não cai o joelho para dentro quando ela agacha, mas se ela começar o exercício muito agachada, ela sente dor. Por quê? Porque o fêmur dela tem uma forma diferenciada que causa um impacto ali. E isso vai dar dor nela no futuro. Então, quem foi que me perguntou isso? Márcio, não pode ser receita de bolo mesmo, né? Quem foi que me perguntou isso? Sandra. Então, Sandra, é isso. Pode ser um ortopedista para orientar, pode ser um fisioterapeuta que faça uma boa avaliação de mobilidade, pode ser um professor de educação física muito bem focado nisso, tá? Esses três profissionais têm que estar focados nisso. E aí, se for o caso, até juntar todo mundo para ver teu caso. Agora, o professor de educação física vai estar contigo no dia a dia. E no dia a dia ele vai te observar. Então, eu, por exemplo, faço exercício há muitos anos e eventualmente eu me pego fazendo um movimento errado.
Então, mesmo a gente tendo a consciência corporal, a gente começa a acreditar que já está sabendo, faz o movimento errado. Cabeça para baixo muito tempo, quando vê tá com dano cervical, tal. Então, precisa daquela cutucada assim, ó, levanta essa cabeça aí, tá olhando pro chão por quê? Tal. Desce mais no agachamento. Não desce tanto porque você tá compensando na coluna. Entendeu? Tem agachamentos que a pessoa vai lá embaixo, chega a bascular a bacia e acha que tá indo embaixo, tá tudo bem. Não, isso tá piorando a sua coluna. Então, essa biomecânica, esse desequilíbrio de força tem que ser observado. Na hora que o paciente levanta da cadeira e entra na sala do médico, na hora dos exames físicos que o paciente apresenta, dos exames de imagem, na hora que o fisioterapeuta está avaliando e evoluindo o paciente, na hora que o paciente chega na academia, na hora da avaliação da academia e na progressão dos exercícios. Coisa simples, coisa rápida. Mas é porque isso é um tratamento constante, contínuo. Entendeu, Sandra? Sandrica? Mais alguma pergunta? Jaque, fala pra mim. Oi, Jaque, agora que eu vi que era você. Fala pra mim. Ana Maria Belo entrou? Bom, gente, mais alguma pergunta? Acho que já está fechando. Já fechou. Que bom, Sandra. Fico feliz, viu? Fico feliz mesmo de poder ajudar. Tá bom? Olha, gente, muito obrigada pela participação de vocês. Fico muito feliz também, tá? Faço isso com muito carinho. Espero que eu possa ter realmente ajudado todo mundo. Joelhinhos para dentro. Então, temos que avaliar e tratar isso aí, né? O que é importante? Se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer observação, críticas construtivas, claro. Se vocês tiverem sugestão, pode mandar para mim no direct, porque... Luciana, depois você vê, vai ficar gravado, vou botar no YouTube daqui a pouco, tá bom? Manda para mim no direct, porque eu tenho várias ideias de lives, tá? Mas às vezes eu tenho uma ideia que não é do interesse de vocês. Eu queria fazer alguma coisa que fosse bem do interesse de vocês, tá bem? Muito obrigada a todos. Final de domingo excelente para cada um de vocês, tá bom? Um beijo. Beijo no coração de todos.